Verdades sobre a tentação. Oh, glórias! Nós vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler versículos 13 até o 15. E vamos ouvir as recomendações de Tiago com relação às tentações. Tiago, capítulo 1, versículos 13 até o 15. E nós vamos ouvir as recomendações de Tiago a respeito da nossa condição de servo, a respeito do nosso portar-se, a respeito de como devemos agir. Tiago está depois de Hebreus, consequentemente antes de Apocalipse. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amém? Senhor, fala conosco nesta noite. Dá-nos a revelação da palavra, para que saiamos daqui alimentados. Ó Senhor, cada dia mais prontos para vencermos esta batalha e nos assemelharmos a Ti, fazermos a Tua vontade. Ó Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, a tentação ela é mais comum na nossa vida do que parece. Na verdade, não há sobre a face da terra um ser humano sequer que não foi tentado, que não é tentado e que não será tentado. Todos nós somos tentados, inclusive Cristo Jesus. Cristo Jesus foi tentado à exaustão, ele foi até as últimas consequências. E ele venceu. Ou seja, é totalmente possível resistirmos às tentações e desenvolvermos uma vida segundo aquilo que Deus quer. É certo que o inimigo há de levantar-se, a nossa carne há de levantar-se, haja vista que as tentações elas aparecem de muitas formas. Mas nós temos alguém que é conosco, que nos capacita, que nos guarda, que nos dá força para vencermos as tentações, para sairmos mais que vencedores sobre todas estas situações. Irmãos, a Bíblia diz, Tiago afirma, que a tentação tem origem na cobiça. Na verdade, a cobiça é a raiz de todos os males. As pessoas, através da cobiça, dão lugar à ação do mal. Buscam coisas, aquilo que não é agradável ao Todo-Poderoso. E Tiago diz, irmãos, que a tentação tem origem na cobiça. É evidente que essa cobiça pode ser uma indução do maligno. O diabo pode trabalhar para que as pessoas cobicem algo, para que as pessoas venham a pecar contra o nosso amado Senhor. No entanto, é necessário estarmos atentos para que nós não venhamos cair. O objetivo do inimigo de nossas almas é nos derrubar. Mas nosso objetivo é ficarmos de pé. E essa é uma certeza que você pode ter, porque a nossa vitória é dada por Cristo Jesus. Amém? E nós sabemos, irmãos, que o diabo não tem nada para oferecer a ninguém. Ele vem para roubar, matar e destruir, e vai por aí. Ou seja, ele tem apenas o mal para o ser humano. Ele tem apenas um objetivo, e o objetivo é destruir a cada um de nós. Mas é preciso estarmos atentos para que não venhamos a cair nas armadilhas que ele coloca na nossa caminhada. Eu vou usar a palavra infelizmente, talvez não seja muito sábio, talvez não seja muito feliz, mas infelizmente todos nós vamos passar pelas tentações. Todos nós. Bom seríamos que não houvesse tentações na nossa vida. Oh, glórias! Mas teve um casal que não tinham. Eles não tinham, inicialmente, claro, Adão e Eva inicialmente não tinham a tentação, no entanto, logo Satanás apareceu e passou a tentá-los até conseguir o seu objetivo. E vemos aí as consequências terríveis que nos alcançam até hoje. O pecado, depois de introduzido no meio da raça humana, ele perpetuou-se e chegou até nós, e assim será enquanto houver terra. Mas nós precisamos estar atentos a Cristo Jesus. Amém? Primeiro tópico da nossa palavra de hoje. A tentação é inevitável.
A tentação é inevitável. Nenhum de nós, por mais santos que sejamos, podemos evitar a tentação. Jesus, santo. Não foi possível evitar a tentação. Adão e Eva, santos, não conseguiram evitar as tentações. Nós, amados, não temos como evitar as tentações, no entanto, nós temos como resistir às tentações. Amém? E esse é o nosso dever, resistir às tentações. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos e ela a cada instante se manifesta, a tentação, claro. No entanto, amados, nós não podemos baixar a nossa cabeça, nós não podemos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, nós não podemos acatar a tentação, seja qual for a forma que ela se apresente. As tentações se apresentam de muitas formas e nós precisamos estar atentos, porque em muitos casos parece que não é tentação. Parece que não é. Parece que é algo normal. Mas quando a nossa carne, quando o nosso eu, ele passa a nos dominar no lugar de Cristo Jesus, nós estamos abertos e com certeza vamos aceitar a tentação e vamos permitir que o pecado seja gerado na nossa existência. Eis o porquê que é necessário vigiar. Vigie, vigie, estejam atentos. O nosso inimigo é incansável e ele está continuamente diante de nós. E a Bíblia diz ainda que há uma grande luta entre a carne e o espírito, ou seja, o meu eu, a minha velha natureza, o meu querer, guerreia contra a vontade do Eterno. Eis o porquê, irmãos, que nós vemos tantos crentes andando por caminhos que não são agradáveis ao Todo-Poderoso. É porque estão deixando-se vencer pela carne. Vencer pela carne, não resistiram. Amém? Portanto, a tentação é inevitável. No entanto, é totalmente resistível, totalmente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Oh, glórias! Todas as tentações, elas têm a origem no nosso coração. É preciso estarmos atentos a isso, amados. No entanto, o diabo aproveita e ele potencializa as tentações. Ele usa dessa oportunidade para tocar no ser humano. Segunda verdade a respeito da tentação. Ela é maligna. Por que é maligna? Porque não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Ninguém pode dizer, eu sou tentado por Deus, eu caí porque Deus queria que eu caísse, eu fiz isso porque Deus queria assim. Deus não tenta ninguém, Deus não leva ninguém a cometer pecado, Deus não leva ninguém ao pecado, mas muitas vezes as pessoas acham vítimas de Deus. Eu estou no pecado, a culpa é de Deus. Estou fazendo isso errado, a culpa é de Deus. Irmãos, Deus não tenta, a tentação é maligna, apenas o diabo nos tenta. Entenda isso. Portanto, nós temos que estar atentos a esta realidade, para que não venhamos pecar contra o Senhor, dizendo que é Ele que está nos tentando. É necessário estarmos atentos a esta realidade. A tentação, irmãos, elas surgem da cobiça. E esta verdade é inviável a Deus. Deus não cobiça nada. No coração de Deus não existe cobiça, porque todas as coisas são dele. Cobiçar o quê? Se você tem tudo, se você pode todas as coisas, é o caso de Deus, portanto, não tem mal na sua existência, não tem a cobiça na sua vida. O mal não é gerado por Deus. Mas é preciso entender, irmãos, temos que resistir. Mais uma vez, resista às tentações. Muitas vezes dizem, a tentação é forte demais. É forte demais. A ausência de Cristo na tua vida é forte demais. Eis o porquê que a tentação é forte. A partir do momento que nós temos Cristo Jesus no coração, a partir do momento que Ele domina a nossa existência, irmãos, pode levantar-se todo o inferno contra nós, que vamos nos manter de pé. E é interessante o exemplo de Jó. Jó foi tentado diretamente por Satanás. Ele investiu poderosamente naquele homem. A sua fidelidade a Deus não o permitiu, ou abriu espaço para que ele aceitasse
para que abrisse a sua boca e falasse contra o Todo-Poderoso. É necessário estarmos atentos, porque não existem tentações para o bem. Todas as tentações são para o mal. Vigie, amados, é preciso vigiar. Amém? Terceira verdade, a tentação é humana. Mais uma vez, nós estamos, de certa forma, repetindo a primeira afirmação. Para quê? Para que fique cada dia mais firme, para que fique gravada no nosso coração, para que nós possamos guardá-la verdadeiramente na nossa vida. Irmãos, a tentação tem por objetivo fazer o homem pecar, induzir-nos ao erro. Nós precisamos estar atentos a essa realidade. Mas quem é que induz o homem ao erro? É o diabo. Mais uma vez, fique atento. Porque todas as vezes que você dá lugar à tentação na tua vida, todas as vezes que tu abres espaço na tua existência para o pecado, por menor que seja, aos teus olhos pequeno, é o diabo que está trabalhando, é o diabo que está agindo. Você não está sendo tentado por Deus. Não é o Senhor que deseja que você ande por caminhos errados, que você dê passos errados. Não, de forma alguma. É a tua vontade, é a tua carne que te leva a pecar. E sabemos que a cobiça se manifesta de muitas formas. O pecado se manifesta de muitas formas. E você precisa estar atento a todas elas. Eis o porquê que devemos viver em santidade, amados. Santidade no falar, santidade no pensar, santidade nos olhos, santidade naquilo que você ouve, santidade em todas as áreas da tua vida. A santidade precisa marcar a tua existência. Amados, não existe espaço para a ausência de santidade na vida daqueles que se dizem servos de Deus. Não existe espaço para a ausência de santidade. Hoje eu vou fazer isto, mas Deus entende. Hoje eu vou pecar porque Deus... Não, amados, isto é o teu coração contaminado, induzido pelo maligno, que conclui que Deus aceita. Entenda isso. Nós que estamos aqui somos pessoas maduras, mas mesmo assim, muitas vezes o diabo quer nos torcer. Ele quer nos enganar. E ele quer nos desviar da presença do amado Jesus. Fique atento. Outro aspecto que nós precisamos observar, porque muitas vezes tudo é culpa do diabo. Já notou isso? O cara é demitido do seu trabalho. De quem é a culpa? Do diabo. Só que ele esqueceu que foi um péssimo profissional, que não cumpriu, que não atendeu às expectativas do patrão, e ele é demitido. Quem demitiu? O diabo. O cara tombou o carro. Quem tombou o carro do camarada? O acidente de trânsito. O diabo. Mas o cara andou sem a atenção, sem o cuidado devido. Não foi o diabo. Nós temos que ter o cuidado, irmãos, com essa história que tudo é o diabo. É evidente que eu não estou fazendo apologia de forma alguma. Não estou aqui tirando a culpa do maligno. Mas, em muitos casos, a culpa é do ser humano que age errado, que age mal e acha que é o diabo que está fazendo as coisas. Quando, na verdade, é a ausência do agir segundo o Espírito Santo de Deus. Fique atento, porque nós temos essa tendência de colocarmos a culpa no diabo por tudo que acontece na vida da gente. Você gera o pecado te afasta de Deus. Consequentemente, o teu coração está aberto, o diabo trabalha, o diabo age. Mas, quem foi que abriu, quem deu o primeiro passo? Fomos nós. Sempre somos nós que damos os passos. Os passos para o bem, para seguir a Jesus, e os passos para o mal, para afastar-nos de Cristo Jesus. Portanto, amados, nem tudo que acontece conosco é uma ação do diabo, mas muitas vezes pela inobservância dos princípios de Deus, de fazermos aquilo que Deus quer e vivermos um testemunho real e verdadeiro de Deus na nossa existência. Amém? Vamos em frente? Tem mais. Verdades sobre a tentação. Quarto, a tentação, quando aceita, gera o pecado. Você pode ser tentado, somos tentados. 24 horas por dia, quem sabe, mas boa parte da nossa vida somos tentados. Mas, se eu aceito a tentação, o pecado é gerado. Se eu resisto à tentação, o pecado não é gerado. O pecado não está no fato de você ser tentado, mas em aceitar a tentação, abrir o teu coração para a tentação, mesmo que a tentação lhe pareça boa.
porque nem sempre tentação ela tem aquele aspecto ruim, tem aquela cara ruim. Em muitos casos, a tentação ela tem uma boa face. Ela é agradável. Ela parece solução. Ela parece que é a solução para a nossa vida. E quando nós não observamos aquilo que Deus quer, vamos deixar-nos levar pelo maligno e certamente, amados, vamos errar o caminho. A tentação se encarrega de anunciar, de propagar, de oferecer, de estimular a prática do pecado. Quando nós abrimos o coração, aceitamos a tentação, ela há de nos usar para propagar, para oferecer, porque vamos ser instrumentos do mal, para estimular, para levarmos as pessoas à prática do pecado. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que vigiar e estarmos cada dia mais atentos. Vivermos de uma forma cuidadosa para que jamais haja no nosso coração lugar para a cobiça. Nós achamos que a cobiça está relacionada sempre às impurezas. Passa uma mulher bonita, o homem está cobiçando. Passa um cara que seja agradável aos olhos da mulher, ela está cobiçando. Mas a cobiça se aplica em diversas áreas da nossa vida. Nesse aspecto das impurezas, mas em outras áreas também. Na verdade, ela é a fonte de todas as tentações. Nós pecamos porque o nosso coração deseja alguma coisa. Deseja algo que não é a vontade do Senhor. E eis aí a prática do pecado. Nós não podemos, irmãos, permitir a cobiça na nossa existência. Nós não podemos permitir. A partir do momento que você dá lugar à cobiça, o pecado é gerado. E nós somos afastados do Senhor. Amém? Essa é uma palavra para que você esteja atento ao teu dia a dia, atento ao teu dia a dia. Talvez você possa até falar, mas eu já sei dessas coisas todas, já sei disso tudo. Irmãos, nós sabemos de tudo. Nós sabemos de todas as coisas com relação ao Todo-Poderoso, porém, é necessário que sejam a cada dia reavivadas na nossa mente, para que nós possamos estar atentos à vontade do Senhor, não esquecermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas um ponto interessante. Quinto, a tentação tem um destino, ela gera morte. Veja, irmãos, a tentação gera morte. A consequência final do pecado sempre é a morte. Não há pecado para o bem, há pecado para o mal. Toda forma de pecado leva à presença do Senhor, que o julgará, e haverá uma condenação, eis a consequência do pecado. Portanto, toda tentação, se nós a observarmos, se nós concedermos espaço na nossa vida para o pecado, gera morte. E essa morte, irmãos, é terrível. E é interessante, mas muitas vezes nós não estamos nem aí para isso. Por incrível que pareça. Porque se nós tivéssemos, de fato, consciência do que é o pecado e a consequência do pecado, nós íamos viver Deus com todas as forças da nossa vida, com todas as forças do nosso ser. Essa é a verdade, amados. A Bíblia não mostra o inferno como lugar legal. Nós sabemos disso, você sabe disso. O inferno é terrível. Só que nós nos acostumamos com essa ideia. E até, de certa forma, achamos que é possível passar uma eternidade no inferno. Que talvez seja possível. Tanto é que tem tantas pessoas que estão na prática do pecado de forma deliberada. Optaram pelo pecado. Optaram por dar lugar na vida ao pecado. E sabe que é condenação. Sabe que é condenação. Mas não querem os céus que Deus oferece. E, de forma voluntária, abraçaram a causa do inimigo de nossas almas. Irmãos, somos indesculpáveis. Somos indesculpáveis. Mas foi assim desde o início. Adão e Eva tinham tudo de melhor. Estavam no paraíso. É impossível para nós imaginarmos o que Adão e Eva tinham. É impossível. Totalmente impossível. Aparece Satanás com suas propostas, não muito diferentes de nós. Apesar que nós não temos muitas coisas boas. Adão e Eva tinham tudo de bom. E Satanás aparece, olha Eva, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Fala para Adão, que eu vou te dar, que eu vou dar isso, eu vou abrir os teus olhos. E certamente foi uma conversa muito longa, impossível determinarmos quanto tempo. Talvez
anos, milhares de anos, naquela conversa. Tanto é que já existia uma espécie de amizade. Eva já estava com seu coração mais aberto para ouvir aquilo que o maligno falava. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque muitas vezes estamos à semelhança de Adão e Eva, abertos, disponíveis para ouvir o maligno. E as consequências não foram boas para eles. Nós não sabemos quantos anos Adão e Eva passaram no jardim do Éden antes de cometerem o pecado. Nós temos uma ideia que Deus fez. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo descansou, no oitavo Adão e Eva pecaram. Essa é a nossa ideia. Aí passamos a perguntar, e aí, com quem foi que Caim casou? Ah, não sei o quê. Olha os dinossauros, como justificar os dinossauros? A Bíblia diz, amados, que eles estavam sem pecado. Não tinha um fator tempo. A Bíblia não entrou nesse mérito do fator tempo. Eu particularmente creio que Adão e Eva viveram um tempo muito grande antes do pecado. Depois do pecado diz que viveu 900 anos aproximadamente. O Adão viveu aproximadamente 900 anos. Porém, antes do pecado, como não ficavam velhos, como a vida era perfeita, tudo mais, e Deus tinha dado uma ordem, multiplicai. E multiplicaram. A cada 20 anos, nós já geramos uma geração. Naquela época, talvez até mais cedo. Mas nós não entendemos bem isso. E achamos, amados, que Adão e Eva, logo no dia seguinte, que Deus entregou ali o Éden, entregou o jardim, eles foram lá e pecaram. Mas não foi assim. Tanto é que a Bíblia mostra que dá-nos a entender que já havia uma certa amizade. Eva ouviu com muita facilidade, né? Mas então não foi tão fácil assim. A conversa era muito antiga, até porque eles eram santos, eles tinham o caráter de Deus, eles conheciam profundamente a verdade e a vontade do Senhor. Mas nós não podemos, de forma alguma, irmãos, sermos amigos do maligno. Não seja amigo do maligno. Ele não tem nada bom para você. Ah, faça assim, porque você será feliz. Tempos atrás, a pastora Tenilza, conversando com uma certa amiga, ela diz, o que importa é ser feliz. Essa pessoa tem uns 50 anos aproximadamente, todos passados na igreja. Ela desviou-se dos caminhos, está numa relação estável com o ímpio, e a resposta ao ser questionada por Tenilza, e essa situação, o que importa é ser feliz, já sofri tanto na minha vida. Queridos, é o diabo que torce a mente das pessoas. Veja como ele faz. Ele vai conversando e diz para a pessoa, o que importa para você é ser feliz. Seja feliz. Traia teu Deus, seja feliz. Eu te darei os céus e a terra, meu bem. Assim já cantava um desses camaradas no passado aí. Mas veja, amados, como a coisa é louca. Nós temos que ter cuidado porque as tentações é assim, aparece diante de nós. Cabe a nós resisti-las ou não. E se nós abraçarmos, prepara-te para o destino que é morte. Amém? 6. A tentação pode ser evitada. Fuja. Fuja da tentação. O diabo há de colocar diante de você pratos, há de colocar diante de você caminhos, há de colocar diante de vocês oportunidades. O diabo há de colocar diante de nós oportunidades. Ele oferece tudo. Ele oferece. E nós temos que resistir. E como podemos fazer isto? É fugindo, irmãos. É fugindo. Parece que fugir é coisa de covarde. Mas esse fugir é não aceitar. É rejeitar, é desviar-se, é optar por um caminho diferente. E nós temos que fugir. Precisamos resistir ao diabo, precisamos resisti-lo. Temos que fugir da aparência do mal. Se eu sei que algo pode me levar ao pecado, por que eu estarei ali? Deixa-me dar um exemplo de carnaval. Mas o carnaval é só uma festa alegre. Eu fico lá de longe, vendo o trio passar, e, enfim... Aí o grupo de amigos, gente, você está na aparência do mal, diante do mal. Por quê? Em que Deus é exaltado? Em que Deus é honrado? Aí eu vou numa festa onde só tem ímpios.
As coisas nessa festa não serão boas, não serão para glorificar, para bendizer o nome santo de Deus. Mas mesmo assim eu vou. Amados, não funciona dessa forma. Eu tenho que escolher o caminho certo. Eu tenho que frequentar lugares onde Deus seja honrado, onde o Senhor seja glorificado. Nós não podemos, amados, de forma alguma, acharmos que somos super-heróis da fé. Eu sou um super-herói, eu vou resistir, aí parto para o mundão. Vou sentar à mesa dos escarnecedores. Eu sou firme, eu sou forte. Aí os camaradas começam a falar as piadinhas, começam a contar as histórias ruins, começam a falar as impurezas da vida. Eu sou forte, nada me contamina. Logo, logo, a tua carne começa a trabalhar. A cobiça começa a trabalhar. Abre-se o espaço no coração e o pecado é gerado. Simples assim. Você nem sentiu. Mas por que o pecado foi gerado? Porque você consentiu. Consentimento. Você estava na mesa, 10 pessoas, e você ali, juntos, consentindo com tudo aquilo que estava sendo falado. Consentimento, irmãos, é concordância. Se eu estou no lugar e falam coisas que desagradam a Deus, e se eu me calo, eu estou consentindo. Mas eu estou na mesa. Eu estou ali porque eu quis estar ali. Eis o porquê que nós precisamos escolher os locais certos para estarmos, amados. A Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. É preciso fugir da aparência do mal. É possível fugir. E nós sabemos, irmãos, que sozinhos não vamos conseguir. Sozinhos você não consegue. É preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso estar cheio da graça do Eterno. Tu precisas andar com Cristo, porque é Cristo que nos liberta, é Cristo que nos dá poder, é Cristo que nos dá autoridade, é Cristo que nos faz, que nos dá condições de seguirmos em frente. Mas como posso eu estar em locais nos quais eu tenho convicção que Jesus não está? Mas eu posso. Por que Jesus não está? Porque essa mesa, o exemplo da mesa, porque nessa mesa dos ímpios, as conversas não são edificantes, não são boas. Jesus não sentaria, e eu tenho consciência disso, mas eu sento porque eu sou forte. Eu posso. Se contamina, peca, e as consequências não são boas. Irmãos, nós temos que nos deixar dominar pelo Espírito Santo de Deus, deixar-nos dominar pela vontade do Senhor. Nós temos que nos deixar encher pela graça do Senhor. Nós não podemos de forma alguma, irmãos, dar lugar à cobiça na nossa existência, porque só tem 2 fins. Ou ela é saciada ou abandonada. A cobiça, quando aparece à nossa frente, ela é saciada, ou seja, você aceita e faz, ou você abandona e não faz. Nós temos que optar, como servos de Deus, por fugir dessa situação, para que o nome do Eterno seja honrado e seja glorificado. Irmãos, eu sei que muitas vezes não é fácil, parece que não é fácil. Eu já falei isso aqui e volto a repetir. Parece que não é fácil ser servo de Deus. Parece que não é fácil. Mas essa ideia que não é fácil ser servo de Deus, ela não procede do Eterno. Porque quando você olha para Paulo, até mesmo para o próprio Cristo Jesus, você vê que ele está passando pelas dificuldades, passando pelos problemas, passando pelos momentos difíceis. No entanto, quem os fazia andar? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que enchia os seus corações de alegria, de paz, de satisfação, de tudo aquilo que te dá forças para seguir em frente. Nós temos que ter cuidado com essa ideia que ser crente, que ser servo de Deus não é fácil. Ser servo de Deus, segundo o mundo, é difícil, porque o coração dividido não dá certo. E Deus não quer o coração dividido. Quando você tem um coração dividido, você quer saciar a tua cobiça, aí você lembra de Deus. Aí você fala, poxa, se eu pecar, eu perco a salvação. E fica naquele meio termo, naquela guerra, e você não consegue ser feliz. É um peso
está na presença do Senhor, quando na verdade, de fato, não está na presença do Senhor. Nós temos que vigiar, irmãos, a nossa vida para que as tentações não consigam nos afastar da presença do Mestre. Amém? A tentação é um problema provocado por nós, não é por Deus. É porque nós damos lugar à cobiça na nossa vida. O diabo, com certeza, é o tentador. Ele é o tentador. Mas quem nos faz cair em tentação não é o próprio diabo, mas somos nós que nos afastamos do Senhor. Nós caímos em tentação porque não queremos observar a vontade do Eterno. O diabo tenta, ele investe, ele te aperta. Mas nós temos que resistir o pecado até o sangue, até a morte. Assim está na palavra de Deus. A única forma de vencer a tentação é fugir. Temos que fugir da aparência, do mal. Nunca te esqueças disso. Nós temos que nos deixar fortalecer pelo Senhor, buscar o Senhor, é comer a palavra, é nos alimentarmos com a palavra, irmãos, porque só poderemos vencer o maligno quando estamos cheios da palavra de Deus, cheios da graça do Todo-Poderoso. E a partir do momento que nosso coração é dominado pelo Espírito, não há tentação, não há nada que possa te afastar do Senhor. E esta é a promessa dele para a nossa existência. Amém? Eu sei que essa palavra é conhecida pelos irmãos, mas nós estamos apenas revisando, fazendo-lhes lembrar da necessidade de vigiar. E vamos finalizar essa palavra lendo mais uma vez o texto. Tiago, capítulo 1, versículos 13 até o 15. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Ouça o que diz Tiago. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. A cobiça. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Amém? Vamos vigiar? Vamos ficar atentos. Vamos andar por caminhos que sejam agradáveis ao amado Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa palavra e queremos clamar que tu venhas guardá-la em nosso coração, Senhor. Para que nos momentos das tentações possamos lembrar que é preciso sermos fiéis a ti, fazermos a tua vontade, resistirmos, fugirmos, para que teu nome seja honrado e seja glorificado. Deus, trabalhe a nossa vida, trabalhe o nosso coração. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 959.